Moscou. A Rússia está prestes a eleger um novo presidente, mas não há dúvida de quem ele será. O mesmo homem que governou sem limites desde 2000. Isso é uma clássica ditadura de um homem só. É isso que sempre acontece com as ditaduras. Se você olhar para o Hitler e para o Stalin, é sempre assim, se firmando passo a passo. O verdadeiro Vladimir Putin continua sendo um enigma. Então quem é o líder mais poderoso e temido do mundo? Nós conversamos com os presidentes que ele ameaçou. Ele disse, os seus amigos estão fazendo um monte de promessas, mas nunca cumprem. Eu não te prometo nada de bom, mas eu sempre cumpro. Com os líderes ocidentais cuja vulnerabilidade ele explorou. O Putin inventou novos tipos de guerra que os países ocidentais não entendem até hoje. É o que ele chama de possibilidade do espectro político. E as pessoas mais íntimas que o tornaram presidente originalmente. Em primeiro lugar, ele é um homem fraco. Em segundo lugar, ele é um homem cheio de cobiça e inveja. Em terceiro, ele é um homem que sempre mente. A mente de Vladimir Putin foi forjada no desejo pelo poder absoluto. As consequências disso para o futuro do mundo são muito significativas. A questão não é se o Putin vai atacar, é quando e onde. Putin, Poder Sem Limites. Versão brasileira, Som de Veracruz. Londres, dezembro de 2017. Você pode defender a ideia de que o Putin ficou lá por tempo demais, que é hora de ter outra pessoa, que agora é hora de uma mudança? É isso que devia dizer. Ksenia Sobchak é uma dos 8 candidatos à presidência da Rússia. Vladimir Putin tem sido um amigo da família há décadas. Um objetivo importante é falar isso para o mundo e fazer com que eles entendam que a Rússia não é o Putin. Ela está se encontrando com Lord Bell, que já foi confidente de Thatcher, para receber conselhos estratégicos. Para começar, você é mulher, o que te dá uma vantagem automática sobre Putin e sobre todos os outros candidatos. Uma mulher jovem, isso não é verdade em relação a Thatcher, porque ela nunca pensou em si mesma como uma mulher, então ela pensava em si mesma como política. Isso é verdade. E eu acho Na verdade, eu conheci ela em São Petersburgo, sabe? E eu sei que você trabalhou com ela. Pois é, nós conversamos muito. Mas Sobchak conhece muito bem o amigo da sua família. Ele não vai deixar que ela vença. Depois das eleições, eu espero que o resultado nas urnas seja muito bom. Mas nós temos que compreender que as chances de vitória são mínimas no momento. Mas... Não diga esse tipo de coisa, tá? Ah, mas eu digo, eu tenho que dizer. Isso. Deve dizer que vai vencer. Tem que dizer para as pessoas que vai vencer. Mas na Rússia, você sabe que as pessoas sabem que o Putin vai vencer. Ele criou o sistema que só permite que ele vença. É um verdade. sistema muito injusto. Não existe isso de ex-membro da KGB. Leningrado. Não havia nenhum sinal de um futuro czar nos anos 70. Nascido de pais pobres em um bairro violento, ele lutou para chegar à universidade e a um posto baixo da KGB. Mas isso acabou junto com a União Soviética. Eu conheço Putin desde 1992. Nós éramos vizinhos nas nossas dachas. Nós morávamos próximos. Eu tinha minha casa e a dele era do lado. Quando jovem, o Putin era um oficial da KGB, mas o cargo dele era bem baixo. O sistema despejava milhares iguais a ele nas ruas da extinta União Soviética. O Putin não tinha nenhum tipo de ambição. Ele não tinha ambições na carreira, nem ambições políticas. Isso estava totalmente fora de questão. Foi por acidente que o Putin foi parar no gabinete do prefeito. No caos daquela época, o prefeito Anatoly Sobchak precisava de um valentão, e o oficial da KGB servia perfeitamente para o papel.
Ele passou de um agente inexpressivo da KGB, de um empregado comum do Estado, para uma personalidade. Aí o ego dele começou a crescer. Lutando para compreender o complexo enigma de Vladimir Putin, vários líderes mundiais procuraram por um homem em busca de respostas. Uma autoridade respeitada quando se trata de poder e da mente. O cérebro humano só possui uma rede de recompensas. Só uma rede de sensações que é ativada sempre que nos sentimos elogiados, quando fazemos sexo, quando usamos cocaína e sempre que temos poder ou muito sucesso. O que acontece é que você tem uma onda de prazer e satisfação intensas com o estímulo. Mas sempre que você repete essa situação, o cérebro precisa de mais e mais para alcançar o mesmo efeito. E isso se chama tolerância. É um apetite insaciável. Acho que o Putin não nasceu para ser um imperador. Mas o cérebro dele foi profundamente alterado pelo poder que ele conseguiu conquistar. Moscou, junho de 1996. No fim dos anos 90, a Rússia pós-soviética estava à beira de um colapso. Um presidente alcoólico, guerras de gangues, homens de negócios e barões do crime agindo totalmente à margem da lei. Os membros do Kremlin sabiam que o país precisava de um salvador. Qualquer salvador. O Yeltsin estava procurando alguém dentro do séquito dele que fosse próximo, que também pudesse ser bem apresentável e que, se desse tudo certo, poderia ser eleito. O sucessor óbvio de Yeltsin era o vice-primeiro-ministro Boris Nemtsov, carismático, eloquente e íntegro. Mas Yeltsin passou a odiá-lo depois que ele se opôs à guerra da Chechênia. E havia outra pessoa. Em 1996, Vladimir Putin tinha ido para Moscou para trabalhar na administração, sem chamar a atenção. O Putin era um homem modesto e nunca falava se não perguntassem alguma coisa, mas quando era a vez dele, ele falava quando alguma coisa tinha que ser dita, e ele era muito articulado, o que era importante. Eu estava criando uma máquina capaz de eleger um presidente, independente de quem pudesse ser. Gleb Pavlovsky cuidava das relações públicas de Boris Yeltsin, e seu trabalho era preparar a sucessão. Eu desenvolvi o roteiro da campanha e observei tudo se desenrolando bem. O roteiro tinha todos os elementos da vitória. Um candidato que era jovem, dinâmico, atlético, comparado com o decadente velho e doente do Yeltsin. Já estava tudo no roteiro. O Putin, do meu ponto de vista, ele servia muito bem para o papel. Eu, pessoalmente, tentei convencer o Putin a se tornar presidente. Agora ele está envolvido em um terrível conflito legal com o governo Putin. Mas nos anos 90, o antigo vizinho também conhecia bem o Kremlin. Eu lembro quando nós estávamos no Kremlin. Era no prédio 14, na sala dele. E o Putin respondeu com um sonoro não. Ele não queria. Aquela era uma situação completamente surreal para ele. A eleição seria no verão. E eu sabia que seria impossível transformar o Putin, que era totalmente desconhecido na Rússia, em um candidato em apenas 6 meses. A minha ideia era a seguinte, que o Yeltsin deveria sair e deixar o Putin como presidente em exercício. Assim, ele seria presidente sem ser eleito. E foi isso que aconteceu.
Eu juro exercer o papel de presidente da Federação Russa. Posse presidencial, maio de 2000. Quando você se torna presidente, isso é uma coisa grande. Você tem um efeito biológico enorme na sua rede de recompensas. De repente, você não está mais sujeito à ideologia corporativista do regime comunista. Aquele regime está morto. Agora você é o responsável pelo novo regime. Isso afeta o seu cérebro, isso afeta a sua mente. Você não carrega consigo a noção de que existem limites ao poder. Você está dentro de um sistema que não é uma democracia, porque aquela ideologia se foi. A ideologia comunista se foi e ele ficou sem nenhuma ideologia. A ideologia que ele testemunhou em São Petersburgo e ao redor dele era a ideologia do poder e do dinheiro. Juntos nós defendemos a paz. Não deixamos que eles refizessem a história. Nós protegemos a nossa grande pátria soviética. Putin me chamou naquela época, apenas 2 dias depois de se tornar presidente em exercício. Ele me chamou e me ofereceu a posição de primeiro-ministro. Eu apresentei minhas condições e as minhas condições eram bem simples. Só umas 10 ou 15 reformas que eu tinha certeza absoluta que eram muito necessárias para a Rússia e ele aceitou. E a única exigência do lado dele era que eu não me metesse na área dele em matéria presidencial. E eu decidi aceitar isso. E o Sr. Putin cumpriu as promessas dele. Ele apoiou todas as reformas, exceto uma, a que eu queria para a Secretaria de Gás. Quem não sente falta da União Soviética não tem coração. Quem a quer de volta não tem cérebro. Eu conheci ele no ano 2000 e ele era praticamente um aprendiz de líder. Ele estava surpreso por se tornar o presidente da Rússia. Quando ele se tornou presidente, todo mundo em Moscou perguntava: quem é esse homem? Ele não tinha um passado político, quase não tinha feito discursos políticos e estava bem nervoso. Mas também era muito inteligente. Ele selecionou Tony Blair como o primeiro líder estrangeiro para conhecer, porque naquela época o Tony Blair era o líder europeu mais importante. Ele estava no auge da popularidade. E isso fazia parecer que o Putin estava tentando aprender com o Tony Blair como ser um líder político. A minha impressão ali foi que ele era um cara que estava no comando e que se sentia muito à vontade com aquilo. E é claro que o Tony Blair era igual. Então a testosterona ficou impregnada no ar. Um dos motivos para o Tony ter feito tanto sucesso é que ele sabia muito bem quem ele era. O fato dele gostar muito de si próprio. Nenhum dos dois vai gostar de ouvir isso, mas, na verdade, eles eram muito parecidos, de muitas maneiras. O Putin disse que queria transformar a Rússia num estado forte de novo e que queria se reconectar com o Ocidente. E ele passou grande parte dos 3 ou 4 anos seguintes tentando conseguir um lugar na mesa dos líderes mundiais e ocidentais. Uma pergunta para o presidente Bush. Os americanos podem confiar nesse homem? Eu vou responder essa pergunta. Eu olhei ele nos olhos e eu vi que ele é muito franco e muito confiável. Eu consegui conhecê-lo bem. A visão do presidente de volta ao cenário mundial e de uma equipe estabilizando com sucesso a abatida economia do país levaram a altos índices de aprovação pessoal, mas também a um desejo de compensação pessoal. Naquela época, ninguém pensava em bilhões, mas o Putin compreendia que só ficaria ali temporariamente, que ele seria substituído e, por isso, devia receber uma compensação. E das grandes. Algo que permitisse que ele vivesse pelo resto da vida com tranquilidade, felicidade e riqueza. Riqueza, essa era a palavra-chave.
É importante que eu diga que o Putin era muito pobre mesmo. Eu conheço a esposa dele, conheço a família e os filhos. Eu lembro de ter comprado os primeiros computadores dos filhos dele, porque eles não tinham. Para ele, naquele momento, uma compensação significava mais ou menos uns 10, 20 ou 30 milhões de dólares. Teria sido uma compensação adequada pelo que ele fez. Esse não era o caso durante o período do Yeltsin, mas quando um homem vira ministro, ele acredita que vai ganhar dinheiro. O Putin começou a atrair pessoas, principalmente gente antiga da KGB. Eu nunca tinha sonhado em ser membro do governo. E, na verdade, eu fui vice-ministro dos transportes. Aquilo foi coincidência. Vladimir Yakunin, vice-ministro dos transportes e agente da KGB de longa data e vizinho de Putin. O senhor sabe que o que dizem no Ocidente é que o senhor só conseguiu o cargo porque era vizinho do Vladimir Putin. Pelo contrário. Pelo contrário. Naquela época, ele já estava em Moscou. E isso foi só um convite do Ministério dos Transportes. Não foi só uma recompensa por um trabalho bem feito. A crescente compensação dos ministros era um reflexo da vasta riqueza de outros. Naquela época, 46% de todo o PIB da Federação Russa era produzido por empresas privadas e, na verdade, pertenciam a 8 famílias da Federação Russa. Isso não é divulgado. Eu nunca tinha dito isso para ninguém publicamente. E qual é o perigo de uma economia controlada por 8 pessoas? É o mesmo perigo no mundo todo. Desigualdade. Só desigualdade. Putin agora se voltava para aqueles 8 homens, os oligarcas. Eles tinham recebido as empresas e uma grande fortuna da administração Yeltsin, em um leilão caótico pago com apoio político. Não vai haver nenhum oligarca. No começo de 2003, o presidente arquitetou um combate de gladiadores. De um lado estava o homem que comandava a Rússia, e do outro, os homens que eram donos de metade dela. O tópico escolhido para a conversa? Corrupção. Uma espada de 2 gumes. Mikhail Khodorkovsky era o porta-voz dos oligarcas, o 4º homem mais rico do mundo, e o Kremlin suspeitava que ele queria transformar a riqueza em influência política. No ano de 2002, as linhas já tinham sido cruzadas. Bom, eu acho que se tivesse percebido melhor que esse regime era, na essência, uma verdadeira organização criminosa, eu certamente teria conseguido me opor com um pouco mais de eficiência. Eu não prestei muita atenção na época, porque anunciaram que haveria uma reunião devotada à corrupção. E os oligarcas ofereceram Mikhail Khodorkovsky para representar o lado deles. A corrupção da Rússia é avaliada por 4 organizações. O valor é quase o mesmo, 30 bilhões de dólares. Obrigado, Sr. Khodorkovsky. Inicialmente, eu gostaria de falar algumas coisas. Primeiro, obrigado pelos seus slides. Então o Putin explodiu um pouco, dizendo como todos vocês, e você em particular, Khodorkovsky, conseguiram a sua riqueza. Algumas empresas, como a Yukos, têm enormes excedentes de petróleo. Como elas conseguiram essas reservas? Isso devia fazer parte do nosso debate sobre a corrupção. Eu organizei a reunião. O senhor organizou? O quê? Foi. Na verdade,
Foi um mal-entendido entre duas pessoas. O Khodorkovsky não entendia o efeito do que estava dizendo, porque ele não conhecia o Putin. Ele tentava dizer alguma coisa, mas tudo era recebido como um insulto. A comunicação era bem complicada. Nossa, foi um momento muito difícil. O Khodorkovsky falou umas coisas bem idiotas mesmo. Bom, é que... Me escutem, eu sei que é difícil para vocês imaginar agora, mas eu realmente não conseguia compreender. Sinceramente, não conseguia compreender nada do que estava acontecendo. Eu tinha conhecido o Gorbachev, tinha conhecido o Yeltsin, tinha conhecido o Primakov, e etc. Eu conheci todos eles. Alguns deles foram bons, outros muito ruins, outros foram horríveis. Mas todos eles eram líderes políticos que colocavam as decisões políticas e o seu país em primeiro lugar. Eu não podia imaginar uma situação em que o presidente de um país pudesse estar pensando apenas na sua riqueza pessoal. O erro fatal de Khodorkovsky foi que ele escolheu um enorme negócio de petróleo como exemplo principal da corrupção. Um negócio que, naquele momento, o presidente conhecia muito bem. O Sr. Putin começou a me explicar com muitos detalhes. Ele conhecia tudo detalhadamente. Aquilo me fez compreender que tinha alguma coisa errada ali. O fato dele saber demais sobre os termos da transação. Mikhail conversou comigo com antecedência. E eu perguntei, e se, além do Sechin, o Putin também estiver recebendo uma parte do lucro da Northern Oil? Isso foi na noite anterior em casa. E o Mikhail disse, eu não acredito que o presidente receberia propina de 100 ou 200 milhões de dólares, só que ele estava completamente equivocado. Ele não sabia. Muito bem, eu gostaria de dizer algumas coisas. Depois daquela reunião, foi a primeira vez que eu vi o Putin tão desequilibrado. Eu indiquei que ia me juntar a ele depois que todos fossem embora. E assim que eu disse isso, ele me pegou pela manga e disse, vamos lá. Ele disse, esse Khodorkovsky é um homem horrível. Eu investiguei ele. Eu sei que ele não pagou nada. Ele tomou a empresa de petróleo de graça. Eu acho que isso é completamente errado. Nós temos que tirar absolutamente tudo dele. Temos que fazer isso. Putin cumpriu a sua palavra. Khodorkovsky foi jogado na cadeia e seus vastos negócios foram vendidos. Primeiro para um bar de vodka na Sibéria e depois para uma empresa controlada por um dos aliados mais próximos do presidente. Aquele foi um grande momento, porque a Yukos era a propaganda da indústria de petróleo russa. Ela era muito respeitada no Ocidente e as pessoas pensaram, se você danifica a imagem da Rússia no mundo dos negócios ocidentais, você está danificando as chances de conseguir mais investimentos. Então aquilo parecia uma política muito arriscada. Mas para o Putin, acabar com o Khodorkovsky era tão importante que as análises econômicas ficaram em segundo plano. O Ocidente pode não ter gostado daquilo, mas o povo russo, sim. Eles ficaram felizes em ver seu presidente acabando com os odiados oligarcas. E esse não foi o único sinal de uma nova autoconfiança. A Rússia e a Bielorrússia estavam negociando contratos de gás e o diálogo havia desandado. Eu instruí a empresa a continuar com o fornecimento. Estava a menos 25 graus em Minsk. Eu mandei continuar a fornecer para depois negociarmos. E na manhã seguinte, o primeiro-ministro da Polônia me ligou, o primeiro-ministro da Lituânia, vários membros do governo. O que está acontecendo? O gás acabou? Porque eles usavam o mesmo fornecimento nos mesmos dutos. O presidente da empresa disse que o Putin tinha instruído ele a cortar o fornecimento. E aí nós ficamos discutindo um com o outro. E o que ele disse? Ele disse que Lukashenko não me respeitava.
e que o Putin tinha pedido pessoalmente só para conseguir o que queria, e aí ele não assinou o contrato. Ele não me respeitou. 2 semanas depois, eu fui demitido e todo o meu gabinete 2 semanas antes das eleições. Estabilidade em casa, seu vasto país em paz mais uma vez e um gabinete sob seu controle direto. Parecia que o novo presidente tinha, sozinho, revertido anos de declínio. Eu sou o homem mais rico, não só na Europa, mas no mundo todo. Eu coleciono emoções. Uma das características do poder ilimitado é que ele traz um narcisismo com ele. É como uma maldição. E esse narcisismo leva a... leva a um ego incrivelmente inflado. Você quer ensinar pássaros a voar, você encara ursos, você briga com tigres, você se acha o mais esperto, mais inteligente, mais forte e mais bonito do mundo. Mas olha só, se você inflar muito um ego, aí a vulnerabilidade dele cresce proporcionalmente. Tbilisi, Geórgia, novembro de 2003. Então a confusão começou onde menos se esperava, na Geórgia. As revoluções afastaram os aliados dele e um reformista tomou o poder, Mikhail Saakashvili. O meu primeiro contato com Vladimir Putin foi durante a primeira visita oficial a Moscou. Eles tentaram ser gentis. Ele chegou a estender o tapete vermelho para a cerimônia da visita oficial. Aquilo tudo deveria servir para ser um tipo de sessão de recrutamento, porque primeiro o Putin me levou para uma sala onde ele disse que tinha sido do Stalin. E aí ele tirou o paletó e a gravata e me convidou a fazer o mesmo. Aí nós sentamos e ele quis ser muito amigável e ter uma conversa muito franca. Desde o primeiro encontro, eu perguntei logo de cara se ele tinha algum problema com os nossos negócios com os americanos. E ele disse, não, eu mesmo sou o amigo do George Bush. E é claro que nós não somos, a princípio, contra os seus negócios com os americanos. Nós somos contra virarmos escravos dos americanos. Mas aí ele me disse algo muito claro. Ele me disse que o ministro da Segurança da Geórgia da época era um homem deles. Nós temos uma boa experiência trabalhando com ele. Ele nos ajudou muito e eu espero que ele mantenha a posição. Se ele continuar onde está, isso vai facilitar muito a nossa cooperação. Na segunda vez que nos encontramos, ele perguntou onde o homem estava e eu falei, bom, ele foi promovido, nós indicamos ele para vice-procurador-geral. E ele disse, bom, essa não é a promoção que queríamos. Queríamos que ele fosse ministro da Segurança Interna. E aí ele me disse, vocês não vão me fazer de bobo. O Saakashvili gostava de cutucar o urso com vara curta. E essa nem sempre era uma atitude sábia. Algumas pessoas ao redor dele aconselharam não fazer isso. E ele não devia ter feito mesmo. O campo psicológico e pessoal agora tem um papel muito maior na política internacional. Porque as velhas certezas, as velhas placas tectônicas da ideologia e do interesse entre os blocos, eles sumiram. E agora temos um sistema onde a psicologia e a personalidade humana individual têm um papel mais importante. Para aumentar a irritação de Putin, Bush imediatamente respondeu às propostas de Saakashvili, mudando a postura pró-Rússia que ele tinha. Hoje a Geórgia é soberana e livre, e é um símbolo de liberdade para essa região e para o mundo. Putin começou a acreditar que nunca poderia confiar nos americanos. Uma posição que foi reforçada pela onda de revoluções que alcançou a vizinha Ucrânia. Agora a crise política na Ucrânia. Kiev, Ucrânia, novembro de 2004. A Revolução Laranja lançou o homem de Putin, o candidato Viktor Yanukovych, contra o desafiante Viktor Yushchenko,
que o Kremlin achava que era uma marionete. Nas urnas, Yushchenko venceu, apesar de todos os esforços do representante pessoal de Putin. Eu não era responsável pela campanha, embora muitos achem que fui. O Yanukovych não foi escolha minha. Ele era péssimo. Eu fiz o que pude, mas, como todos sabemos, aquilo acabou muito mal. O Putin achou que tudo tinha sido feito pelos americanos. O Putin estava 100% convencido e eu estava 70%. E, na verdade, foi uma batalha e Moscou perdeu. Aquela foi uma humilhação enorme para o Putin. E foram os momentos mais difíceis dos seus 18 anos no poder. Durante os 3 meses que se seguiram, as pessoas em Moscou ficaram se perguntando se ele chegaria a terminar seu mandato presidencial. Foi uma grande derrota, porque ele foi visto como alguém que perdeu a Ucrânia. Foi uma derrota que o presidente nunca esqueceu e que nunca perdoou. Ele nunca mais conseguiu confiar no Ocidente. Essa foi uma visão que os políticos, comemorando a vitória da democracia na Ucrânia, só aumentaram. Do ponto de vista ocidental, foi o fim de uma história. O capitalismo liberal venceu. Foi um pouco difícil para os russos, mas era isso. E eu queria que tivéssemos lidado de maneira diferente. Imagine se no Reino Unido não ocorresse só a independência da Escócia ou a independência de Gales e da Irlanda do Norte, mas também a independência no noroeste, no nordeste da Inglaterra e no sudoeste da Inglaterra também. Então nós não previmos aquilo, eu acho. E aí nós assustamos os russos, tocando numa ansiedade realmente fundamental que eles sempre tiveram sobre serem cercados. Parando para pensar, eu acho que nós criamos uma ansiedade e que podíamos ter evitado isso, evitando muitas das políticas subsequentes do Putin. Nós fomos fracos, e os fracos são derrotados. Em 2005, tudo mudou. Vladimir Putin se voltou para dentro. Se volta à Rússia e ao seu povo. Ele abandonou a modernização e as tentativas de agradar o Ocidente. Em vez disso, Putin é a Rússia e a Rússia é Putin é seu novo slogan. Ele mesmo iria reconstruir o país. Nós levamos aquilo muito a sério e começamos a criar várias organizações de jovens e adultos para termos bases populares. Mas havia um problema no ar. Em 2 anos, Putin teria que se afastar e um novo presidente seria eleito. E os oponentes liberais já tinham iniciado suas campanhas, especialmente o grande mestre do xadrez, Garry Kasparov. Era um jogo muito diferente do que eu tinha jogado antes, porque era um jogo onde o vitorioso não estava muito definido. Em 2007, ainda existia uma chance do Putin se afastar. Ele provavelmente já era o homem mais rico do mundo, tinha uma influência imensa e ainda uma reputação decente. Ele era o jogador de xadrez mais famoso do mundo e ainda era o número 1. Com certeza era um dos rostos mais conhecidos da Rússia. Não há dúvida que era uma das pessoas mais famosas da Rússia, sem ser uma estrela de cinema ou o Putin. Certamente, se você perguntasse para qualquer um na Rússia quem era o homem mais inteligente do país, ouviria Garry Kasparov. Ele saiu urgentemente em turnê e eu estava com ele num pequeno avião fretado. E no espaço de 1 semana, as coisas começaram a dar errado. Primeiro tivemos que desistir do avião.
porque não deixavam mais ele pousar. Em Beslan, nós não conseguimos o local onde ele ia discursar. Disseram que um cano tinha estourado ou que foi uma falha elétrica. Ou seja, em todos os lugares tinha um problema no cano ou na parte elétrica. Eu acho que lá foi o primeiro lugar onde atiraram coisas nele. Na hora achamos que tinha sido um tiro. Quando chegamos no sul, na maior cidade do sul da Rússia, dava para ver que não eram coincidências. Naquele ponto, o avião estava no solo. O lugar onde ele ia falar tinha estourado um cano. E aí, quando tentamos fazer o check-in no hotel, eles disseram que nós não podíamos fazer o check-in. Nós fomos a um jantar reservado para 30 ou 40 pessoas da Associação de Pequenos Empresários local. E quando chegamos no restaurante, só tinha uma pessoa lá. E ela comentou, ela era da Associação de Pequenos Empresários, e o interessante é que ela comentou que havia perdido o celular no dia anterior e que por isso tinha sido a única que não tinha sido ameaçada com uma ligação do governo. Moscou, abril de 2007. O grande mestre do xadrez logo acabou sendo preso. Digam aos seus líderes que esse regime é criminoso, que é um estado policial. Eu tenho que dizer que, comparado com o que estamos vendo hoje, aqueles foram tempos suaves. Há 10 anos, se você protestasse pacificamente contra o Putin nas ruas, você podia ir parar na cadeia por 5 ou 10 dias. Hoje, você pode parar na cadeia por 5 ou 10 anos. O meu primeiro julgamento terminou com uma multa de 40 libras. A juíza lá já estava com tudo pronto, porque tudo que aconteceu comigo foi filmado. Eu tinha vídeos, eu tinha testemunhas que provavam que tudo que eles apresentaram em juízo era mentira. Ela disse que confiava num oficial de polícia, em vez de acreditar num monte de provas apresentadas, porque ele vestia uniforme militar. Os ativistas que estavam atacando o Kasparov, obviamente, não eram controlados por mim e, obviamente, não receberam ordens diretas do Putin. Kasparov não era o único tentando a sorte. Mikhail Kasyanov também tentava voltar ao poder. Eu decidi concorrer e acreditava que, naquela época, eu tinha chance. Eu comecei a concorrer e, naquela época, era necessário conseguir 2 milhões de assinaturas. Nós conseguimos. E a minha porcentagem, o meu apoio, começou em 6%. Geralmente ele é de 5% ou 6%. E chegou a 18%. E um mês depois, eles me tiraram das eleições, dizendo que eles acreditavam que 35 das 2 milhões de assinaturas não estavam certas, não estavam corretas. Sem Kasyanov nem Kasparov no páreo, o homem do presidente, o primeiro-ministro Dmitry Medvedev, o sucedeu como presidente. E então, indo contra o espírito ou até contra a letra da Constituição, o novo primeiro-ministro foi Vladimir Putin. O futuro do país era importante demais para ser abandonado. O poder era viciante demais para ser entregue. Ficou muito claro para todo mundo na Rússia que o sucessor servia simplesmente para manter o assento presidencial aquecido e ele conseguiu implementar tudo aquilo que o senhor Putin queria que ele implementasse. Foi por isso que a democracia foi inventada. Se você pegar qualquer um que ficou no poder absoluto por 8 ou 10 anos, vai ver que isso distorce inevitavelmente o comportamento dele de um jeito que pode ser muito perigoso. Traidores sempre acabam mal. Em 2006, Putin sancionou uma lei no parlamento que permitia que a KGB matasse traidores fora da Rússia. Meses depois, Alexander Litvinenko foi morto em Londres.
o desertor da KGB foi envenenado com plutônio radioativo depois de comer sushi e beber chá em um restaurante em Mayfair. Eu estava em Londres para uma reunião com Tony Blair e o Litvinenko foi morto poucos dias antes. Todo mundo só falava daquilo. E nós fizemos uma escala em Minsk e depois tivemos um banquete. O Putin estava lá no meio e eu estava do lado direito dele e o Lukashenko estava do lado esquerdo. E o Lukashenko tinha a mania de perturbar o Putin de vez em quando e de fazer piadinhas sobre tudo. E aí ele começou a dizer, olha, Mikhail, se você for para Londres, vá bem alimentado. Eu não recomendo que você coma nada em Londres. E depois, especialmente, eu não recomendo que você coma sushi. Não chegue perto do sushi. Se bem que a coisa mais segura contra o veneno é comer do prato que o Vladimir estiver comendo, porque esse prato não vai estar envenenado. E aí ele tirou o prato da frente do Putin e me deu. E então o Putin largou o garfo e a faca e disse, eu não tive nada a ver com o assassinato desse tal de Litvinenko, ficando visivelmente irritado. Não, quem precisava do Litvinenko? Ele não era ninguém. E eu não tinha motivos para matar ele. Deu para ver que aquilo incomodou muito ele. Desde então, a Rússia continuou a negar a responsabilidade pela morte de Litvinenko. Mas por trás das piadas em Minsk, há uma tensão. Putin avisou Saakashvili que ele devia abandonar o Ocidente ou pagar o preço. Ele me chamou num canto, foi numa reunião sem testemunhas. Numa sala escura, perto do salão principal. Nós sentamos em cadeiras e nem tinha uma mesa. Ele colocou a mão no meu joelho, enfiou as unhas, olhou diretamente nos meus olhos e disse, você realmente me subestima. Você não pode brincar com a Rússia desse jeito. O todo-poderoso Putin não parava de demonstrar desprezo pelos seus antigos aliados. Uma coisa que eu ouvi foi uma piada sobre o Putin, que revela para mim que ele provavelmente não é uma pessoa muito boa. Foi que a Angela Merkel tem medo de cachorros e que cometeu o erro de contar isso pro Putin. E que um dia ela estava na Rússia e ele levou um cachorro enorme e horroroso para a sala, só para poder gozar do poder. Do poder um tanto sádico que se sente quando alguém está com medo. Se a luta é inevitável, seja o primeiro a atacar. O ano é 2008. A crise na Geórgia piora quando os separatistas se revoltam na dissidente república de Ossétia do Sul. O exército se reúne na fronteira, com Putin certo de que o Ocidente fraco não fará absolutamente nada. Ficou óbvio que aquilo ia se tornar uma guerra. Então, os europeus e os americanos começaram a se manifestar. Eu tentei ligar para o Medvedev porque ele era oficialmente o presidente, mas aí me ligaram do protocolo russo e disseram Vladimir Putin quer falar com você. Então, o Putin perguntou por que você está ligando para o Medvedev? Sou eu quem está fazendo tudo isso, eu estou dirigindo toda a operação. E eu falei para ele, olha, estamos muito preocupados, não somos só nós que estamos preocupados. Veja as declarações que temos da Casa Branca, da União Europeia. E ele disse, bom, eu já vi as declarações e são palavras muito duras e fortes. Eles gastaram muito papel nessas declarações fortes. E aí ele falou, por que você não diz para os seus amigos ocidentais para enrolarem esses papéis e enfiarem no rabo deles? Enquanto o resto do mundo assistia às Olimpíadas de Pequim, Vladimir Putin enviava seus tanques pela primeira vez desde o colapso da União Soviética. O que aconteceu naquele momento foi que os americanos finalmente acordaram. Eu ordenei que o secretário de Defesa, Bob Gates, iniciasse uma missão humanitária com o povo da Geórgia, liderada pelos militares dos Estados Unidos. Essa missão será vigorosa e contínua.
E uma das coisas que vazaram foi que o Cheney queria acertar os russos com mísseis de cruzeiro. 40 minutos depois do pronunciamento do Bush, o avanço das tropas russas sobre o nosso território parou. O Putin recebeu a mensagem. O Ocidente ficou horrorizado com a invasão e aliviado com a retirada. Mas até uma guerra de 5 dias fez com que os russos sentissem que o seu país era forte de novo, com um líder firme no comando. E os países europeus preocupados decidiram que era hora de tentar fazer amizade de novo. Eu visitei Moscou e vi o então presidente Medvedev. Isso foi no período em que o Putin era o primeiro-ministro, enquanto, é claro, ele ainda mantinha todo o poder. O Medvedev é um político europeu muito mais normal. Conversar com ele é uma sensação muito menos sinistra do que conversar com o presidente Putin. Eu acompanhei eles até as Olimpíadas, quando ele veio aqui em 2012, e levei eles ao Excel Center para assistir ao judô. Eu entendo pouco porque já fiz judô, mas não tanto quanto ele. Um russo conquistou a medalha de ouro, o que o Putin gostou muito, porque ele não ia voltar para a Rússia até ver um russo conquistar uma medalha de ouro. Ele ia ficar pelo tempo que fosse necessário. Nós bebemos champanhe, nós demos uma bela festa e aí demos um tchau para ele, sabendo que eles tinham conquistado uma medalha de ouro. Foi um alívio ele não ter ficado por mais alguns dias. Sochi, Rússia, fevereiro de 2014. 2 anos depois, as Olimpíadas de Sochi deveriam ser outro degrau no caminho da Rússia para a dominação global. O presidente investiu vastas quantidades de tempo e dinheiro no projeto. Mas os jogos também serviram para distrair as câmeras mundiais da sua nova e ousada manobra na política externa, enquanto a Rússia tentava tomar o controle da Crimeia. Fevereiro de 2014. Os ditadores nunca perguntam por quê, é sempre por que não. Mas nós podemos ver uma aceleração. Hitler demorou 20 meses, das Olimpíadas de Berlim até anexar a Áustria. Putin demorou só 20 dias, das Olimpíadas até anexar a Crimeia. Putin tinha desenvolvido uma abordagem muito clara e muito consistente para lidar com problemas com os vizinhos. Era criar uma ameaça física para eles. Toda vez que ele faz isso, assombra a opinião ocidental. É claro que hoje em dia não assombra mais ninguém, porque ele já fez isso várias vezes, mas tomando pedaços daqueles países e também impedindo que o país funcione como uma nação soberana. É assim que ele impede a entrada ou o crescimento das ideias ocidentais. E é claro que ele foi ousado bastante para fazer isso e intervir fisicamente na Síria. Para mim, o fracasso ocidental em intervir o empoderou. Um dos pontos-chave do narcisismo extremo do imperador é que ele perde a capacidade de distinguir os interesses dele dos interesses do país. E assim, os interesses dele e da nação se tornam idênticos. Para o perplexo Ocidente, Vladimir Putin parecia arbitrário e fora de controle. Mas para o seu povo, ele parecia um verdadeiro czar, feliz em desprezar as normas de comportamento ocidentais para salvaguardar os interesses vitais da Rússia. Nós discordamos totalmente dos planos e políticas do Putin. Tudo que ele então, propõe um antigo rival absurdo decidiu e nós não desafiar podemos o concordar. aparentemente invencível presidente. Boris Nemtsov tinha um relacionamento tão íntimo com o poder quanto qualquer um. Por muitos anos, ele foi visto como o aparente herdeiro de Yeltsin. Mas o Putin tomou esse lugar. E é claro que, por causa disso, nenhum dos dois tinha paz. E Nemtsov por princípios e o Putin por causa de inseguranças e da vingança. Boris Nemtsov começou por baixo. Um panfleto
alegando que o seu nêmesis tinha 58 jatos, 2 iates e um palácio de verão, o que tornava Vladimir Putin o homem mais rico do mundo. O coautor era um ex-ministro do governo. Boris Nemtsov e eu estávamos questionando toda a narrativa de que tudo tinha melhorado muito com o Putin, que deveríamos ficar felizes e deixar que ele fosse um monarca vitalício. Mostramos muitas irregularidades e problemas sérios que existiam sob a brilhante superfície econômica. A desigualdade crescente, que se tornou muito maior do que nos anos 90. O aumento da corrupção e da corrupção institucionalizada, que não acontecia nos anos 90, porque nos anos 90 eram cheios de subornos entre os empresários e os burocratas. Mas com Putin surgiram burocratas completamente ligados à ideia de dinheiro sujo. Isso se tornou o negócio deles e simplesmente o único negócio que eles têm. Olha, nós não somos perfeitos, mas quem é perfeito? Eu cometi pecados? Sim, eu cometi pecados. Mas eu nunca matei uma pessoa. Eu nunca bati na cara de ninguém, nem figurativa, nem fisicamente. E eu também nunca roubei nada de ninguém. Eu ajudei muito. E de tempos em tempos, isso volta para mim na forma de apoio inesperado. Vida longa a uma Rússia livre e orgulhosa. Eu chamo ele de Boris. Mas, às vezes, eu acabo chamando ele de suspeito. Aquele homem tem um grande senso de humor. Ele é brilhante. Ele estava preparando um novo panfleto sobre a anexação da Crimeia, que era um tema muito sensível para o regime do Putin. 27 de fevereiro de 2015, 23 horas e 31 minutos. Numa noite de inverno, Boris Nemtsov começa a atravessar a ponte Moskvoretsky, à sombra dos muros do Kremlin. Momentos depois, ele é baleado nas costas e na cabeça, 4 vezes. É claro que eu fiquei chocado. Eu não podia imaginar que uma coisa assim poderia acontecer no século XXI, conosco, no centro de Moscou. Eu imediatamente fui até lá, na ponte, e fiquei parado diante do corpo do meu amigo assassinado, bem em frente ao Kremlin, onde todas as câmeras do serviço secreto estavam instaladas. Eu fiquei chocado. Foi um grande choque para mim. Eu não achava que aquilo fosse possível. Eu não achava que era possível. E eu não sabia quem era o culpado. Apesar da ausência de qualquer imagem, porque as câmeras do Kremlin estavam sob manutenção naquela noite, 4 homens foram presos pelo assassinato de Nemtsov. Um é um ex-paraquedista, mas os aliados de Nemtsov duvidam que a responsabilidade seja de um ex-militar. Se você fosse até lá e olhasse o local, compreenderia totalmente que, naquele lugar, uma coisa assim não poderia acontecer sem a permissão, não, sem a ordem da pessoa número 1. Às vezes é necessário ser solitário para provar que está certo. Quase todas as pessoas que mantêm o poder por muito tempo começam a se sentir muito especiais. Eu sou incrível. Deus deve ter alguma coisa a ver com isso. Olha, eu posso estalar os dedos e invadir um país, Eu tenho o poder sobre a vida e a morte de homens e mulheres. George W. Bush confessou que ele achava que Deus estava envolvido na decisão da guerra do Iraque. Tony Blair, de vez em quando, deixa entender que ele fala com Deus. Júlio César foi deificado enquanto era vivo. Com sua autoridade incontestada em casa e com os vizinhos mais próximos sob controle, o presidente foi capaz de espalhar sua influência ainda mais longe.
Parece muito claro, mas muito claro mesmo, que houve intervenção russa na eleição. A quantidade de provas que foi reunida pelas agências de inteligência nos Estados Unidos sobre a Rússia não devem estar erradas. Muita gente mostra isso como exemplo. Olha, a Hillary gosta de pegar pesado com a Rússia. Só que o Putin olha pra ela e ri, tá bom? Os objetivos do Putin são estratégicos. Ele quer o caos. Porque é isso que ele respira. Ele precisa de caos porque é assim que ele instaura a sua autoridade, dentro e fora da Rússia. Ele não quer competir. Ele não pode competir com o mundo livre. Mas, no momento em que temos guerras e conflitos, ele domina. Porque ele toma decisões muito rapidamente. Ele não se importa com o parlamento, com a imprensa livre, nem com a opinião pública. Por isso, ele agarra a oportunidade na mesma hora que ela surge. Ele olha para o mapa mundi em busca de fichas para barganhar, porque para ele é tudo um cassino geopolítico. Eu acho que parte do padrão aqui é a provável interferência da Rússia em eleições e referendos por toda a Europa nos últimos anos. Nem sempre para alcançar um resultado específico, mas para minar a confiança no processo democrático, com o tempo enfraquecendo a unidade do Ocidente. E isso não acabou. Moscou, 1º de março de 2018. Ninguém nos escutou antes. Então nos escutem agora. Faltando poucos dias para a eleição, o presidente anunciou uma nova corrida armamentista, com ogivas projetadas para enganar qualquer sistema antimísseis, atual ou futuro. Vocês falharam. Falharam em conter a Rússia. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Enquanto isso, na campanha presidencial, existe um aumento nas suspeitas de que o presidente esteja usando a amiga da sua família como cortina para sua inevitável ascensão ao poder. Então você não é marionete do Kremlin. Olha, eu tô cansada de responder essa pergunta. Não, eu não sou. E você quer ser a próxima presidente? Bom, eu quero. Mas eu não tenho certeza se vai ser esse ano. Eu espero que em 6 anos eu tenha uma chance de fazer isso. Pra mim, não tem outro jeito. Ele vai ficar lá por muito tempo. Mesmo se ele pudesse arrumar uma transferência que garantisse que ele não vai sofrer o mesmo destino do Gaddafi ou do Saddam Hussein, como você substitui a via principal da sua rede de recompensas, que é o poder excepcional? Existe um vazio e uma escuridão desagradável lá fora, esperando você.